Cansado da velha Terra? Quer saber o que está além do céu estrelado da noite? Você não é o único. As pessoas têm feito a mesma pergunta há séculos. Felizmente, os cientistas têm tudo o que você precisa. Eles descobriram muitas coisas sobre lugares incríveis a anos-luz de distância do nosso planeta azul. Apenas um ano-luz equivale a cerca de 9 trilhões de quilômetros. Incrível, não? Então, todos a bordo. A nave espacial do conhecimento está decolando. Sua primeira parada fica a 2,5 bilhões de anos-luz de distância da Terra. Trata-se de um quasar, um dos objetos mais brilhantes do universo e o primeiro a ser descoberto. Um quasar não é uma estrela, mas uma galáxia distante. Esse objeto extremamente brilhante obtém sua energia de um buraco negro supermassivo. Um disco de matéria gira em torno do buraco negro e cria atrito. É como quando você está com frio e esfrega as mãos para se aquecer. O atrito entre as palmas das mãos gera calor, fazendo com que você se sinta bem e confortável. O mesmo acontece no quasar, só que a quantidade de calor é maior, muito maior. Espero que você tenha se lembrado de levar protetor solar. A temperatura no coração desse quasar pode chegar a 10 trilhões de graus Celsius. Além disso, há luz, muita luz. Esse objeto celeste brilha 100 vezes mais do que todas as estrelas de sua galáxia juntas. É hora de esfriar um pouco. 272 graus Celsius negativos, para ser mais preciso. Essa é a temperatura de uma jovem nebulosa planetária chamada Nebulosa do Bumerangue. Ela está localizada a 5.000 anos-luz de distância da Terra. O telescópio espacial Hubble da NASA capturou imagens da formação em 1998. Ela é composta de gás proveniente de uma estrela próxima ao fim de seu ciclo de vida. Dentro da nebulosa, há mais vento do que em Chicago, conhecida como Cidade dos Ventos. Os ventos atingem velocidades de até 500 mil km por hora, e eles são a causa das temperaturas geladas da nebulosa. Os pesquisadores ficaram impressionados ao descobrir que a temperatura da nebulosa do Bumerangue está apenas 1 grau acima do zero absoluto. 0 kelvins é para ser a temperatura mais fria possível. Esse é o ponto em que toda a atividade molecular e atômica é interrompida. Brrr, dá vontade de subir a temperatura da sua nave espacial. Em seguida, você está indo para um lugar que talvez não queira visitar. Desculpe. Então, é o buraco negro mais maciço. Esse gigante está localizado no coração de uma grande galáxia, a cerca de 10,4 bilhões de anos-luz do nosso planeta. Sua massa é 66 bilhões de vezes maior que a do Sol, o suficiente para fazer com que o buraco negro supermassivo da nossa galáxia se sinta envergonhado. Ele tem até uma massa de apenas 4,5 milhões de vezes a do Sol, mas é melhor não se aproximar de nenhum deles, pois a dieta de um buraco negro consiste em matéria. Ao calcular a quantidade de matéria que eles consomem, os cientistas podem determinar sua taxa de expansão. E esses buracos negros têm um apetite tanto. Os astrônomos acreditam que há buracos negros estupendamente grandes escondidos em algum lugar do universo. Se eles forem reais, estima-se que sua massa seja maior que 100 bilhões de vezes a do Sol. É hora de comer algo leve. A espaçonave entra no sistema Kepler-51. Ele abriga os planetas mais leves do universo conhecido, chamados de algodão doce. Parece bastante fofo, e é mesmo. A massa desses planetas é a mesma ou ligeiramente maior que a da Terra. Mas isso não significa que eles sejam pequenos. Pense neles como algodões doces gigantescos do tamanho de Júpiter. Eles são planetas recém-nascidos cuja atmosfera ainda está esfriando. No entanto, talvez seja melhor esperar que esse processo termine, pois 260 graus Celsius é quente demais para a gente tolerar. Mas para os especialistas, os algodões doces são especiais. Esses planetas são incrivelmente raros, já que menos de 20 foram descobertos até agora. Você está pronto para uma corrida? Digamos que a nave em que você está esteja viajando a uma velocidade de 40 mil km por hora. Esse é o atual recorde de velocidade humana. Ele foi estabelecido pelo trio de astronautas da NASA da missão Apollo 10 em 1969. E não estou falando de Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Essa foi a missão Apollo 11 no final daquele ano. Agora você vai competir contra uma estrela a 18 mil anos-luz da Terra. Sua maior vantagem é que essa é uma estrela de nêutrons. Ela foi formada quando outra estrela maciça ficou sem combustível nuclear e não conseguiu mais se sustentar. Pense em um carro andando com o tanque vazio. Agora, a vitória não poderia estar mais próxima, certo? Bom, não é bem assim. Quando uma estrela de grande massa sente que seu tempo acabou, ela se encolhe e começa a girar. Os patinadores artísticos fazem o mesmo durante um giro. Eles dobram os braços para aumentar a rotação ao máximo. Essa estrela de nêutrons é a campeã do universo.
Ela gira a uma velocidade de 250 milhões de quilômetros por hora. Isso é aproximadamente 24% da velocidade da luz. Uau! Você está com pouca energia neste momento. É hora de se recarregar com uma erupção de raios gama. Os raios gama são ondas eletromagnéticas geradas por várias formas de radiação. Essas explosões eram praticamente desconhecidas pela ciência até o final da década de 1960. Satélites equipados com detectores de raios gama registraram acidentalmente enormes explosões de radiação fora do nosso sistema solar. O que eram essas explosões? Nada escuro, sem dúvida, pois essas são as formas mais energéticas de luz. Os cientistas acreditam que as erupções de raios gama ocorrem quando duas estrelas de nêutrons colidem e formam um buraco negro. A outra explicação é que elas são o estágio final de vida de uma supernova. Esse evento acontece quando uma estrela decide terminar com um estilo. As erupções de raios gama são mais brilhantes do que um diamante. Elas são 1 milhão de vezes mais brilhante que o Sol. Isso que eu chamo de um aumento de energia. Seu humor já está mais leve. Você quer visitar um lugar que tenha um charme. Não se trata de um resort de praia, mas de um magnetar. É uma estrela de nêutrons com um toque especial. Os magnetares têm um campo magnético que é 1 trilhão de vezes mais forte do que o do nosso planeta. Mas não caia em sua atração. Digamos que você não viverá para contar a história se chegar muito perto de um deles. Em 2004, uma chama que saiu da superfície de um magnetar conseguiu comprimir o campo magnético da Terra a uma distância de 50 mil anos-luz. Bastante impressionante para uma estrela do tamanho de uma cidade. Dá vontade de se juntar a esse ímã enorme para cometer o maior roubo de todos os tempos. Um magnetar tem a capacidade de roubar todos os cartões de crédito do planeta Terra a uma distância equivalente à metade da distância da Lua. Felizmente para os seres humanos, a NASA descobriu apenas 31 dessas estrelas até o momento. Você mal conseguiu escapar da atração de um magnetar. De repente, você começa a sentir uma força estranha atraindo-o para longe de sua base. É o Grande Atrator, um dos maiores mistérios do universo. Essa enorme irregularidade gravitacional vem nos puxando cada vez mais para perto dela há bilhões de anos. Os cientistas estimam que o Grande Atrator está localizado no centro do superaglomerado Laniakea. O nome significa céu incomensurável em havaiano. Ele representa uma coleção gigantesca de planetas, estrelas e asteroides. Nossa galáxia natal, a Via Láctea, é apenas uma partícula nesse enorme superaglomerado. De acordo com a teoria do Big Bang, não o programa de TV, mas a teoria real, o universo tem se expandido em todas as direções. Mas o misterioso Grande Atrator está desacelerando as coisas. Como exatamente? Os pesquisadores ainda precisam descobrir isso. Pelo lado bom, eles são excelentes em dar nomes às coisas. O fim do universo seria chamado de Grande Colapso, se ainda existir alguém para o chamar assim depois de acontecer. Sua jornada também termina no limite do universo. A galáxia mais distante da Terra também é a mais antiga. As galáxias que se formaram primeiro após o Big Bang foram as que se afastaram mais. Portanto, toda vez que os telescópios avançados detectam um ponto muito distante. Um estudo recente sugere que o universo é semelhante ao seu cérebro, só que em uma escala muito maior. A rede neural cerebral contém cerca de 86 bilhões de neurônios. O universo observável tem pelo menos 100 bilhões de galáxias. Tanto as galáxias quanto os neurônios têm uma estrutura semelhante, uma teia complexa de nós ligando longas fibras semelhantes a fios. Em cada um desses sistemas, as fibras representam apenas 30% da massa total, e os 70% restantes são água no cérebro ou energia escura no universo. As galáxias e teias de neurônios se conectam de maneira surpreendentemente semelhante. Em ambos os casos, o processo segue os mesmos princípios físicos. Ao mesmo tempo, alguns pesquisadores afirmam que a semelhança entre o cérebro e o universo é apenas superficial. Sua mente percebe pequenos detalhes e os reúne, e então chega a uma conclusão que não tem nada em comum com a realidade, já que o cérebro é um mini-universo. Em bilhões de anos, o universo provavelmente se expandirá tanto que não seremos capazes de ver nenhuma estrela no céu. Para transformar a Terra em um buraco negro, você teria que espremê-la até ficar do tamanho de uma bola de gude. E se você quisesse que o Sol se tornasse um buraco negro, teria que comprimi-lo até que ele não tivesse mais do que 6 km de diâmetro. Uma galáxia starburst é uma galáxia com um processo intenso de formação de novas estrelas em uma velocidade vertiginosa. Geralmente acontece depois que duas galáxias se fundem em uma só.
Enquanto a Terra tem apenas um satélite natural, Júpiter é cercado por pelo menos 79 luas. No universo, não existem apenas planetas anões, mas também galáxias anãs. Elas têm de 1000 a alguns bilhões de estrelas. Para efeito de comparação, a Via Láctea é composta de 250 bilhões a 400 bilhões de estrelas. Um buraco negro supermassivo a 250 milhões de anos-luz da Terra emite o som mais profundo já detectado de qualquer objeto no universo. É 1 quatrilhão de vezes, e que é um 1 com 15 zeros, mais profundo do que o ouvido humano pode ouvir. O planeta Kelt 9b está a 670 anos-luz de distância da Terra. É um Júpiter superaquecido, ou seja, um planeta gigante, escaldante, com uma massa semelhante à de Júpiter. No Kelt 9b, o calor é tão grande no lado diurno do planeta que dilacera as moléculas. Qualquer líquido flutuando no espaço sideral se transforma em uma esfera. Isso também acontece na órbita baixa da Terra. Nossa galáxia, a Via Láctea, tem mais de 105 mil anos-luz de diâmetro. Todos os planetas do Sistema Solar caberiam entre a Terra e a Lua com algum espaço de sobra. Os buracos negros espaguetificam as coisas. Isso acontece quando algo passa pelo horizonte de eventos. Então, a atração gravitacional do buraco negro começa a esticar esse objeto em uma direção e a espremer em outra. O primeiro corpo celeste que os astrônomos identificaram como uma espiral foi a galáxia do Roda-Moinho. Seus longos braços são feitos de gás e estrelas, e tudo está polvilhado com uma fina poeira espacial. Da Terra, só é possível ver 5% do universo. Se uma estrela chegar muito perto de um buraco negro, pode ser dilacerada por sua força gravitacional. O WASP-12b é um planeta gigante a 1.400 anos-luz de distância da Terra. É formado principalmente por gás. Infelizmente, o planeta está condenado, orbita muito perto de sua estrela-mãe. Em cerca de 10 milhões de anos, o WASP-12b será engolido pelo seu Sol ganancioso. Nossa Via Láctea e a galáxia de Andrômeda, sua vizinha mais próxima, se encontrarão em pouco menos de 4 bilhões de anos. Quando elas colidirem, formarão uma enorme galáxia elíptica. Uma das luas de Saturno, Encélado, reflete quase 90% da luz do Sol. Isso torna essa lua um dos objetos mais brilhantes do Sistema Solar. Mas como ela reflete a luz do Sol em vez de absorvê-la, as temperaturas na superfície de Encélado caem a menos 200 graus Celsius. A montanha mais alta do Sistema Solar é o Monte Olimpo, em Marte. Ele é 3 vezes mais alto que o Monte Everest. Se você estivesse no topo do Monte Olimpo, suas encostas estariam escondidas pela curvatura do planeta. No nosso Sistema Solar, Mercúrio e Vênus são os únicos 2 planetas sem luas. Cientistas que planejam enviar droides a Marte querem carregar as máquinas com muitos equipamentos pesados. Os droides também serão construídos com materiais mais fortes. Tudo devido à gravidade relativamente baixa do planeta vermelho. Tudo em Marte é quase 3 vezes mais leve do que na Terra. A maior lua de Plutão tem metade do tamanho do próprio planeta anão. Isso torna Caronte, que é o nome da Lua, o maior satélite conhecido em relação ao tamanho de seu pai. Existem 3 bolas de golfe na Lua. Elas foram lançadas durante a missão Apollo 14. Os matemáticos afirmam que podem existir buracos brancos, embora os cientistas ainda não tenham encontrado nenhum. Se você se deparar com um buraco branco, não conseguirá entrar, seu horizonte de eventos não permite, mas você veria luz e matéria escapando de dentro dele. No nosso planeta, uma rotação completa leva um dia. Mas o Sol é tão enorme que precisa de 25 a 35 dias terrestres para fazer uma rotação completa. A Lua não é uma esfera perfeita, tem a forma de um ovo devido à gravidade da Terra. Os trajes espaciais protegem os astronautas de grandes diferenças de temperatura durante as caminhadas espaciais, de menos 160 a 120 graus Celsius. Uma estrela de nêutrons nasce após o colapso de uma supernova. Após o nascimento, ela gira extremamente rápido, cerca de 60 vezes por segundo. Mas essa taxa às vezes pode crescer para até 600 vezes por segundo. Em 2007, os astrônomos começaram a receber sinais de rádio ultrabrilhantes e ultrafortes. Chamados de rajadas rápidas de rádio, vinham de algum lugar a bilhões de anos-luz de distância.
Quando os astronautas estão no espaço, costumam ver flashes de luz aleatórios que ocorrem quando os raios cósmicos atingem o nervo óptico do olho. Se você viajasse ao redor do equador de Plutão, percorreria uma distância igual a uma viagem de Roma a Nova York. Se você visitar o GJ504b, um planeta localizado a meros 57 anos-luz de distância da Terra, verá que o planeta está brilhando. Isso ocorre devido ao calor deixado após sua formação. A cor do planeta é magenta opaco, como uma flor de cerejeira escura. Júpiter tem o dia mais curto de todos os planetas do Sistema Solar. Dura apenas 9 horas e 55 minutos. Como sua rotação é muito rápida, Júpiter não é uma esfera perfeita, é um pouco achatado. Vênus tem mais vulcões do que qualquer outro planeta do Sistema Solar. Existem pelo menos 1.600 deles na superfície do planeta, mas a maioria está extinta. Mercúrio tem rugas. Quando seu núcleo de ferro estava esfriando, a crosta do planeta se contraiu, tornando a superfície do planeta irregular. A massa nuclear encontrada nas estrelas de nêutrons é considerada a substância mais forte do universo. Esse macarrão de nêutrons pode ser 10 bilhões de vezes mais forte que o aço. Alguns astrônomos acreditam que os buracos negros podem não ter horizonte de eventos, também conhecido como ponto de não retorno. Em vez disso, pode haver o horizonte aparente, que só seria capaz de prender as coisas por algum tempo. Mais tarde, a matéria ou energia escapariam, mas de uma forma diferente. Cada missão Apollo precisava de 15 trajes espaciais. Cada membro da tripulação principal de 3 pessoas precisava de 3 trajes, um para treinar, um segundo para voar, e também havia um traje de reserva para o caso de algo dar errado com o traje de voo. E cada um dos 3 membros da tripulação reserva tinha 2 trajes espaciais, um para treinamento e outro para voo. Os cientistas acreditam que Mercúrio ainda pode ter um núcleo parcialmente derretido. Isso poderia explicar o seu campo magnético, mesmo que sua força seja só 1% do campo magnético da Terra. As tempestades de poeira em Marte são as mais severas em todo o Sistema Solar. Elas podem durar meses a fio. No planeta Kepler-16b, que está a 245 anos-luz de distância da Terra, não um, mas 2 sóis se põem no horizonte. O planeta é tão massivo quanto nosso Saturno, mas tem uma densidade mais alta. São necessários 45 minutos para vestir um traje espacial. Depois de feito isso, um astronauta precisa de mais 1 hora para se adaptar às novas condições. As bolas de fogo que cruzam os céus da Terra são meteoros brilhantes que entram na atmosfera terrestre, mas saem dela novamente. Tritão, uma das luas de Netuno, tem uma órbita retrógrada, com sentido oposto à rotação do planeta. É a única grande lua de qualquer planeta conhecido a fazer isso. Tritão também está gradualmente se aproximando de Netuno. Os especialistas acreditam que eventualmente a Lua será separada pela gravidade de Netuno e então formará um anel ao redor do gigante gasoso. O planeta anão Haumea, que está mais longe da Terra do que Netuno, é realmente bizarro. Ele está orbitando o cinturão de Kuiper, um anel em forma de rosquinha cheio de objetos de gelo circulando o Sol. Haumea tem 2 luas, uma forma extremamente alongada e um dia que dura 4 horas terrestres. O que pode ser ainda mais sensacional? O planeta anão é cercado por anéis incrivelmente finos, provavelmente o resultado de uma antiga colisão. Netuno leva quase 165 anos terrestres para fazer uma órbita completa ao redor do Sol. Em outras palavras, desde que o gigante gasoso foi descoberto em 1846, ele circulou o Sol apenas uma vez. Ok, digamos que este microscópico grão de areia de apenas 2 milímetros de diâmetro seja o nosso planeta, a Terra. Pode acreditar, nem somos tão grandes assim na escala cósmica, então estou sendo bastante generosa. Vamos ver. Enfim, a Lua ficaria aqui com um pouco mais de 5 centímetros de distância, e teremos que encontrar um grão de areia que é 3 vezes menor do que o primeiro. É difícil dizer se este é o certo, então vamos imaginar de novo que seja. E qual é o vizinho mais próximo da Terra além da Lua? Isso mesmo, Vênus. Ele é considerado nosso planeta irmão, pois tem praticamente o mesmo tamanho e massa da Terra, então esse grão de areia será usado de novo. Quanto à distância, teremos que caminhar um pouquinho mais agora. E chegamos a mais de 6 metros de distância daquele grão que corresponde à Terra. E esta é a menor distância do universo. Vai por mim.
Em seguida, vem Mercúrio, que tem menos da metade do tamanho da Terra, então vamos pegar um grão de sal dessa vez, para variar. A que distância você acha que ele fica do seu vizinho Vênus? Passou longe. Ele fica aqui, ó, a quase 8 metros de distância. Sabe aqueles ônibus de 2 andares de Londres? Então, a distância é igual ao comprimento desse veículo. Ok, Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Então, naturalmente, aqui está a grande e majestosa estrela do tamanho desta pedra, que tem mais ou menos 20 centímetros de diâmetro, então serve. Onde vamos colocá-la? Bem, é melhor pegar mais um veículo de 2 andares e mais um pouquinho, pois a distância entre o Sol e Mercúrio é de 9 metros, mais longe que Vênus. E uma caminhada daqui até a Terra é uma viagem. A distância equivale àquela entre 2 bases de beisebol. Legal, né? Mas estamos só começando. Saindo do Sol, em seguida vem Marte, que é 2 vezes maior que a Terra. Digamos que ele seja um grão de pimenta rosa dessa vez. A distância até ele, porém, é ainda maior do que a de Mercúrio até o Sol, mais de 10 metros. Então, vamos colocá-lo aqui. E agora, prepare-se para algo surpreendente. Estamos atravessando o cinturão de asteroides para chegar a Júpiter. Para isso, precisaremos viajar cerca de 84 metros, quase a altura da Estátua da Liberdade. E o planeta em si é do tamanho dessa uva, com meros 2,5 centímetros. Agora vamos pegar uma uva menor e percorrer mais 100 metros. É essa a distância entre Saturno e Júpiter. Você ainda consegue ver a nossa pedra, quer dizer, o Sol, daqui? Eu acho que não consigo. Agora, se você pegar a ponte Golden Gate dos Estados Unidos e considerar os pontos mais alto e mais baixo dela, esta seria a distância entre Saturno e Urano, o 7º planeta do Sistema Solar. Viu só como a distância aumenta cada vez mais? E ainda está longe de acabar. Conheça Netuno, o irmão de Urano. Embora eles sejam vizinhos, andaremos mais 250 metros para chegar até ele. Coloque 5 piscinas olímpicas lado a lado e você terá a escala certa. O antigo planeta 9, Plutão, é nosso próximo destino. Se partirmos diretamente do Sol, ele ficará a mais 4 piscinas olímpicas de distância e será do tamanho de uma lasquinha de pimenta do reino. Plutão é 6 vezes menor do que a Terra. E agora vem o que mal conseguimos imaginar. Vamos primeiro voltar para o Sol e começar nossa jornada a partir de lá. Lembra da distância? Isso mesmo, mais de 800 metros de distância agora. Para chegar à fronteira do Sistema Solar a partir desse ponto, teremos que viajar 4 vezes ao redor do planeta. Sim, ainda estamos na escala onde o Sol corresponde a uma pedra de 20 centímetros. E quando terminarmos, estaremos em um cinturão gigante de pedaços de gelo flutuantes, a nuvem de Oort. O comprimento desse cinturão vai bem além dos limites do nosso planeta, mas vamos tentar. É só pegar 3 pedras do mesmo tamanho do nosso Sol aqui e colocá-las lado a lado. Agora, imagine que cada uma dessas pedras seja do tamanho real do Sol. Esse é o tamanho da nuvem de Oort para você, que forma um círculo ao redor do Sistema Solar inteiro. Se a colocarmos na escala inicial, nem vai dar para ver o Sol. Ele será do tamanho de um átomo. Então, vamos sair daqui e começar tudo de novo. Que tal? Ok, agora este anel de pedras contém dentro de si um volume imensurável de espaço. Seu raio é de aproximadamente 1 ano-luz, ou 1 centímetro na nossa escala. Isso seria o marco zero de todas as descobertas futuras. O sistema estelar mais próximo daqui é Alpha Centauri, e ele estará a cerca de 4 centímetros de distância. Ele consiste em 3 estrelas e pelo menos um planeta que pode ser habitável. O sistema é muito pequeno para ser visto nessa escala, mas vamos fingir que este grão de areia serve, e vamos seguir adiante. Agora vamos para a borda da galáxia Via Láctea, nosso lar. A galáxia em si tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro, mas não estamos muito longe do seu centro, então nossa jornada durará apenas 50 mil anos-luz. Na escala minúscula que criamos aqui, ela teria um pouco mais de 500 metros. Se conseguíssemos deitar a torre CN de Toronto, no Canadá, essa distância seria o comprimento dela mais uns 3 metros. A partir daqui, a galáxia mais próxima de nós é Andrômeda. Em um futuro distante, ela colidirá com a Via Láctea, mas agora, para chegar lá, precisaremos viajar cerca de 25 quilômetros. Isso dá 2,5 milhões de anos-luz em números reais. Se estiver interessado, isso também equivale a 2,5 vezes a distância da superfície até o ponto mais profundo da Fossa das Marianas, conhecido como Depressão Challenger.
Em seguida, temos um objeto que poderia finalmente ser de grande escala, a NGC 604, uma nebulosa localizada na galáxia do Triângulo. Se caminhássemos em linha reta, precisaríamos viajar apenas 2 km de onde estamos agora. Então vamos fazer isso. E a nebulosa em si tem cerca de 1.500 anos-luz de diâmetro, o que equivale a 15 metros. É um prédio de 5 andares. Mas vamos voltar cerca de 800 metros para observar outra coisa. Este objeto é quase do tamanho exato de um Boeing 747 e, surpreendentemente, é uma galáxia. Uma galáxia anã, para ser mais precisa. A Messier 32 tem 6.500 anos-luz de diâmetro e é um satélite para a galáxia Andrômeda. Elas se movem juntas e a Messier é puxada pela gravidade de sua irmã mais velha. Agora vou levar você para o melhor passeio da sua vida. Prepare-se, vamos percorrer distâncias e nos deparar com tamanhos que pareceriam impossíveis se fossem verdade. Primeiro, vamos voltar ao círculo de pedras que é o nosso sistema solar. Partindo para cima e para fora do nosso sistema solar, podemos ver a Via Láctea, com seu 1 km de largura. E se subirmos mais, veremos o vazio ao redor da galáxia que já exploramos hoje, 25 km de nada. Depois, veremos as galáxias e as galáxias anãs que ficam ao redor da nossa. Primeiro a Andrômeda, e então as outras, até chegarmos a um ponto alto suficiente para ver o grupo local todo. Ele é o conjunto galáctico no qual a Via Láctea corresponde a não mais que 1% dele. O diâmetro total seria de quase 100 km. Mas continuamos subindo. E agora estamos olhando para o brilhante superaglomerado Laniakea, que abriga o grupo local. A partir daqui, nossa galáxia nem é mais visível. O diâmetro do superaglomerado é de cerca de 5.200 km, ou seja, do tamanho da Ruta 40, que percorre a Argentina de norte a sul. E não para por aí. Vamos subindo cada vez mais, até vermos Boss Great Wall, um superaglomerado que fica a uma distância inimaginável de nós e que em nossa minúscula escala teria um diâmetro de 10.000 km. Isso é maior que a Grande Muralha da China, com todas as suas ramificações. Agora entendi por que se chama Boss. E finalmente, estamos lá em cima, no espaço sideral agora. Embora o modelo da nossa galáxia inteira tenha ficado tão longe lá embaixo que já não é mais possível vê-la sem um telescópio. E agora estamos olhando para a maior coisa observável do universo, Grande Muralha Hércules Corona Borealis. Na nossa escala, ela ficaria a 100.000 km de distância da Terra, ou a 1/4 da distância até a Lua. E seu diâmetro é o mesmo, então equivale a mais 1/4 do caminho. Há trilhões e trilhões de galáxias, nebulosas, estrelas e infinitas possibilidades por lá. E mesmo assim, o universo está sempre expandindo. Então, isso tudo é só o começo.